Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Eu me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus, agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família. Também de antemão eu quero convidar aqueles que ainda não se inscreveram, que se inscrevam no canal, venham participarem de forma direta e também deixando seus likes, comentários com respeito e juntos iremos viver em união, né, nessa graça onde Cristo ele nos uniu, tornando-se um só povo, em comunhão, em respeito, em amor, não querer ser melhor nem maior do que ninguém. Isso é o que o Evangelho da Graça nos produz, humildade e respeito para com os demais irmãos. Amém? Seja com seus entendimentos, até do sistema religioso, com seus entendimentos diferenciados, mas nós temos que respeitar, porque para ser respeitado também, amém? Eu quero trazer uma pequena reflexão nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem, que tem como tema: a graça de Deus é suficiente e nos basta. Oh, glória! A graça de Iau, a graça de Iau é suficiente e nos basta. É verdade, meu irmão. Eu não preciso de mais nada para viver hoje a graça do nosso Pai em nossos dias. Eu, particularmente, não preciso de muita coisa, eu não preciso de muitos enfeites. O que eu preciso na minha vida é crer naquele sacrifício de Cristo ali na cruz, onde ele se apresentou ali como um cordeiro mudo, e aquele ato, aquele sacrifício de Cristo mediante o Pai foi o suficiente para todos nós. Então, o tema dessa mensagem é a graça de Iau, a graça de Deus é suficiente e nos basta. E veja aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 12, diz assim, Hebreus 10, versículo 12, diz assim: Jesus, ou seja, Yahshua, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, à destra do Pai, à destra de Iau. Meus irmãos e minhas irmãs, o que significa a expressão, a palavra suficiente? Porque o tema da mensagem é a graça de Deus, a graça de Iau é suficiente e nos basta. E o que significa a expressão suficiente? A expressão, a palavra suficiente significa que ou aquilo que satisfaz ou que basta, que é bastante. Então, no que tange as Escrituras, no que tange ao Evangelho, o Evangelho de Cristo, a graça de Iau me basta, nos basta, já é o suficiente
para nossas vidas. Para a minha vida, particularmente, eu declaro isso com convicção. A graça do nosso Pai é suficiente para a minha vida, para a sua vida. Então, volto a dizer, a graça de Deus, a graça de Yahweh é suficiente para nossas vidas, para a minha vida. Eu volto a afirmar isso particularmente falando. Isso eu falando de mim. Eu não preciso de mais nada. Então, veja, a expressão suficiente significa que ou aquilo que satisfaz. A graça de Deus me satisfaz. A graça de Yahweh me satisfaz. Ou que basta, que é bastante, já é o bastante. A graça de Deus me satisfaz e já é o bastante na minha vida. Basta eu viver essa graça que há em mim. Basta você viver essa graça que há em você. Então, a graça de Deus para nossas vidas é o suficiente e nos basta. Não precisamos de mais nada. Não precisamos de nenhum tipo de sacrifícios, né? de rudimentos. Não precisamos de nada, entendeu? Fomos aceitos pelo Pai dos Espíritos. Fomos alcançados também por essa graça. Nós que não vivemos ali, o antes da cruz e o depois da cruz, quando ali no sentido ali, quando eles estavam na espera ali da segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, nós não vivemos aquele tempo, nós não vivemos aquele contexto, o contexto do apóstolo Paulo, o contexto ali de Timóteo, daqueles homens ali, de Tito, de Barnabé e outros homens ali. Nós não vivemos esse contexto. Nós nascemos num contexto onde tudo já foi consumado, tudo foi feito. Então, para mim é um privilégio ter esse conhecimento em minha mente, no meu coração, e ter a certeza que a graça de Deus é suficiente em minha vida. Eu não preciso de mais nada para viver aqui na terra. Eu quero reinar, viver o reino de Deus, reinando em vida, o reino que é espiritual, reinando em vida em perfeita vitória, em perfeita comunhão com meus irmãos. Independente se tem alguns que não querem essa comunhão, tudo bem, a gente tem que respeitar as pessoas, mas a graça de Deus, o evangelho da graça, nunca foi partidarismo, nunca foi para que a gente venha se dividir. Pelo contrário, nós temos que estarmos juntos, em união, entendeu? Porque o sistema religioso está aí, unidos sim, contra nós, que tivemos a nossa mente renovada, nós que tivemos uma ressurreição de mente, uma metanoia, e nós trazemos essas verdades que o sistema religioso oculta. Então, nós somos aceitos por essa graça, nós somos aceitos pelo nosso Pai mediante a essa graça, a graça que Cristo ali, entendeu? Foi inaugurada na cruz e teve ali depois, logo em seguida, depois, o apóstolo Paulo que levou o ensinamento do evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão ali, no tempo de Paulo, que ainda não era a plenitude. Então nós fomos alcançados por essa graça. Não foi por obras meritórias, né? Nossa, não é por obras meritórias do homem, não por obras da lei, de rudimentos da lei de Moisés, das cerimônias, das ordenanças, entendeu? Não foi por sacrifícios humanos, não porque fomos melhores, porque somos melhores, ou porque merecíamos, não. Por graça. Então a graça de Cristo, a graça do nosso Pai dos Espíritos, é o suficiente para nós vivermos aqui na Terra. Entendeu? E essa graça que é suficiente na minha vida, ela me basta. Ela me basta. Então, pela graça do Pai dos Espíritos,
nós somos alcançados também e não fizemos nada por merecer. Nós não fizemos nada. Temos apenas que crer naquilo que ele fez ali na cruz. Naquilo que ele se predispôs, naquilo que ele veio para fazer e fez. E fez por completo. Então, a graça de Cristo foi o suficiente que nos tornou digno, valioso, aceitável, amado, reconciliados, perfeitos, justificados, glorificados, purificados diante do Pai. Oh, glória! Nós já estamos no estado, meu irmão, e vivemos hoje, no século XXI, numa condição e num estado de glorificação. Nós já estamos glorificados nele. Nós já estamos puros, santificados, perfeitos nele. Não precisamos de mais nada. É só crer. Então, o que temos que fazer é só crer. Eu não vivo por aquilo que eu tenho que fazer, não. Eu vivo por aquilo que ele fez. Entendeu? Naquilo que ele fez na cruz. Então a graça para mim particularmente, já é o suficiente. E basta. Entendeu? Então é isso que nós temos que colocar em nossa mente. É isso que nós temos que viver. Já nascendo, aquele povo ali que viveram antes da cruz, eles foram reconciliados. E Paulo levava uma mensagem do evangelho da reconciliação, colocando Cristo como foi o autor da reconciliação daquele povo. Entendeu? Então, hoje estamos alicerçados, firmados, edificados, entendeu? Na graça. Estamos edificando o fundamento colocado por Paulo. Então, e quando foi que isso aconteceu? Quando foi que isso aconteceu? Qual foi o principal evento da graça ali no século I? Foi quando Cristo deu o último, quando ele disse, Pai, está consumado, quando ele deu aquele grito, o grito da liberdade. Eu costumo dizer que esse é o grito da liberdade. Vamos ver, aonde é que está escrito isso? João, capítulo de número 19, João, capítulo 19, vamos lá, no versículo 28, 29 e 30, vamos ler 3 versículos aqui. Vamos lá. No versículo 28, depois, vendo Iaucha, que tudo já estava consumado, vendo Jesus. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa também aqui, se você quiser falar Iaucha, Jesus, ou Deus, Iau, essas palavras, né, que nós sabemos que é o nome, o verdadeiro nome, Yahshua Mashiach, né, mais ou menos aí, eu não sei, eu confesso que eu não sei falar muito ainda não. Eu vou aprender mais um pouco para falar também, porque é bom você conhecer. Mas se você, fica à vontade, meu irmão, principalmente nesse canal aqui. Esse canal aqui é canal Democracia Espiritual. Você tem total liberdade, tá entendendo? De falar a palavra que você quiser dizer, o nome, a expressão que você quiser falar. Eu vou entender perfeitamente e principalmente o Pai dos Espíritos, ele vai entender perfeitamente o sentido, o que você quer falar. Você está entendendo, meu irmão? Entendeu? Então fica à vontade, tranquilo, tranquilo. Então, vejamos, vamos lá, continuando. João capítulo 19, versículo 28. Depois, vendo Jesus, ou seja, vendo Yahshua, que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura. Para se cumprir o quê? A Escritura. A lei e os profetas, os salmos, as Escrituras, é tudo isso, a lei, a Torá, os profetas, os salmos, já falava, já anunciava dele, do Cristo da carne. Então, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir as Escrituras, ele disse, tenho sede. E isso aqui está no Salmo 69, 21. Versículo 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e beberam
de vinagre, uma esponja e fixando num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Aqui foi o grito da liberdade. Aqui foi o grito da graça, do evangelho da graça. A graça de Deus ali estava, meu irmão, ali, sendo inaugurada na cruz. A graça não foi inaugurada por Paulo. Presta atenção, eu vi outro dia aí um abençoado dizendo que não, a graça... Ele quis dizer, em outras palavras, que a graça tenha sido inaugurada por Paulo. Não. A graça e a verdade veio por intermédio de Cristo. Então, a graça, ela foi inaugurada na cruz, no evento da cruz. Entendeu? Naquele sacrifício, ali no madeiro. A graça foi inaugurada por Cristo na cruz. Paulo, logo depois, ele levou esse evangelho, onde ele foi ensinado, onde foi revelado a Paulo, entendeu? Foi revelado a Paulo para que ele levasse ali o evangelho da incircuncisão ali no primeiro século. A graça não foi inaugurada por Paulo. A graça foi inaugurada, sim, pelo sacrifício de Cristo. É como eu sempre digo, não adianta enfeitar demais o pavão. O pavão já nasceu enfeitado, meu irmão. É tanta coisa que a gente escuta, entendeu? Então a graça em si, ela foi inaugurada na cruz. Com o sacrifício de Cristo na cruz. Então, observe, então foi o grito da independência, o grito da liberdade. Esse grito aqui, eu não vi esse sacrifício, eu não vi esse evento, mas eu creio e para mim já é o suficiente. Eu viver crendo com convicção na minha mente, naquilo que eu falo e naquilo que eu entendo. Eu sou de raciocinar e analisar cada palavra ou cada mensagem de outros irmãos aí, né, que nós somos uma família, né, independente de entendimentos diferenciados, mas somos uma família. Entendeu? Eu sou de analisar, de raciocinar. Entendeu? Até porque o culto é racional, é aqui, ó, na mente. Entendeu? Você não precisa ir pelo que eu falo, pelo que eu estou falando. Você tem que analisar também, meu irmão. Entendeu? O povo de Bereia lá era Paulo ensinando e eles conferindo. Confira também. Já que nós hoje temos a nossa mente ativada, né? Nós podemos, já que aprendemos o que é um texto, o contexto de um texto, entendeu? Nós que aprendemos o que é o contexto histórico, o contexto cultural, entendeu? A datação, o tempo do verbo, nós que temos essa habilidade, nós que hoje, graças, né, ao Pai dos Espíritos, graça, meu irmão, entendeu? Há homens também, há muitos homens aí que saíram do sistema religioso aí, e hoje nós estamos expondo, né, essas verdades que estavam ocultas de todos nós, entendeu? Então, graças a tudo isso aqui, primeiramente ao Pai dos Espíritos, nós que temos essa habilidade, entendeu? Então também observe, busque também. Não espere só porque eu estou falando, porque eu estou trazendo aqui uma mensagem, como outros homens aí também. Não, busque. Você também tem capacidade, busque. Veja os contextos. Não vá só para um texto solto e isolado. Não, vá buscar o porquê, o para quê, por que foi falado aquilo. Nós temos essa habilidade hoje. Então não acredite só no que eu falo aqui. Nem no que os outros homens também só falam. Não, meu irmão. Porque isso, a gente cometeu um erro tão grande, entendeu? No sistema religioso, porque tudo que a gente ouvia dos pastores, dos líderes religiosos, nós achávamos que ele estava falando a verdade, que eles eram homens usados por Deus, porque isso estava na nossa mente, entendeu? Nós estamos no período de crescimento desse evangelho, no crescimento dessa... o evangelho é novidade de vida, o evangelho é boas novas, entendeu? Então, meu irmão, não acredite só no que eu falo. Hoje nós temos essa habilidade. Então, eu não vi o que aconteceu aqui na cruz, há 2000 anos atrás,
Mas eu creio que a graça que Cristo inaugurou ali na cruz, para mim, é o suficiente. Para mim, já me basta. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada para viver e crer. Eu só quero viver e crer que em meio a qualquer turbulência, que em meio a qualquer dificuldade da minha vida, que em meio a qualquer aflições que nós passamos, muitas vezes no dia a dia, a graça de Cristo me basta. Ela já é o suficiente para eu passar qualquer tipo de tempestade na vida, de qualquer luta, qualquer dificuldade. A graça de Cristo me basta. Então, aqui foi o grito da liberdade. Esse grito aqui, nós ainda não estávamos no planeta Terra, mas eu creio que através desse grito, desse sacrifício de Cristo, para diante do Pai, Ele é o suficiente na minha vida. Ele não vai ser, Ele é o suficiente na minha vida para eu viver. Então, diferente do sistema religioso, infelizmente, pois o sistema religioso depende de esforços, de sacrifícios, de rudimentos, de cerimonialismo judaico. Eles têm de fazerem a parte deles, pois para eles a graça de Cristo não foi o suficiente, não é o suficiente, diferente das nossas vidas. A graça de Deus, a graça do nosso papai, já é o suficiente em minha vida. Para mim, particularmente, a graça de Deus é o suficiente. Então, infelizmente, os nossos irmãos do sistema religioso, eles vivem, por falta de conhecimento, eles vivem como escravos dos homens, infelizmente. E tem que fazer para ainda ser aprovado. Nós não precisamos fazer nada para ser aprovados. Nós já fomos aprovados mediante a graça do nosso Pai. Oh, glória. Então, eles não aproveitam, eu sempre gosto de falar essa frase aqui, eles não aproveitam a liberdade que tem em Cristo, como nós hoje aproveitamos essa liberdade que nós temos em Cristo. Então, eu costumo dizer que quando eu estava no presídio aqui, um presídio aqui da capital, da Paraíba, um presídio do Roger, que eu passei, por um erro meu que eu cometi, já paguei a justiça, me arrependo até hoje. Né? Eu falo até por vergonha minha, sabe? Vergonha da minha pessoa, eu tenho até vergonha de falar isso. Mas é bom eu sempre estar falando, de vez em quando eu falo. É um testemunho. Então, um abençoado, ele estava num pavilhão onde eu estava, e o que aconteceu? Ele foi solto numa sexta-feira. Na sexta-feira ele foi solto. Na segunda-feira o cara estava de volta. Porque foi pego, mexendo no que não era dele, né? Num carro, mexendo no carro, para tirar o som, o aparelho de som. Foi pego. Na segunda-feira o cara voltou de novo. E até a gente ficou até um pouco assim chateado com ele, irado, né? Irado na carne. Porque como é que você não aproveita a liberdade? Você está entendendo? Então assim está esse sistema religioso. Eles não aproveitam a liberdade que há em Cristo. A liberdade ali que Cristo deu àqueles que viveram antes da cruz e o depois da cruz, e nós que já nascemos com essa liberdade em Cristo. Só que nós não sabíamos, hoje nós sabemos. Então, meu irmão, então veja bem, nós não precisamos de mais nada. Quando alguém pratica qualquer tipo de rudimentos, qualquer tipo de sacrifícios, de obras mortas, então eles estão anulando a graça. Eles estão dizendo que a graça de Deus, a graça de Cristo ali na cruz não foi suficiente para eles. Então é isso que nós não buscamos algo para vivermos. Nós não precisamos buscar nem fazer mais nada para ser aceito pelo Pai, para estar perfeito diante dele. Nós já nascemos com essa perfeição. E quem nos deu essa perfeição? Cristo na cruz. Foi Ele que deu essa perfeição para nós. Então, a graça de Cristo para nós, ela já é o suficiente. Estamos completos, perfeitos nele. Estamos numa condição de perfeição diante do Pai. Então, a graça para mim, a graça para nós,
já é o suficiente em nossa vida. Não precisamos, meu irmão, de nada. Diante do Pai, estamos perfeitos. Ele olha para você e para mim, não nessa carne, mas ele olha ao Espírito que está em você. Ele olha o homem espiritual e não o homem carnal. Ele não olha para o irmão Carlos, olhando eu como filho segundo a carne. Porque nós não somos filhos segundo a carne, nós somos filhos segundo o Espírito. Então, a graça de Cristo, meu irmão, nos basta. Já é o suficiente. Já é o suficiente. Olha o que o apóstolo Paulo, eu quero terminar aqui, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A gente sabe do contexto, Paulo pedindo ali, Paulo pediu por 3 vezes para que aquele espinho, né, saísse da sua vida, né, que o pai tirasse aquele espinho. Olha o que a resposta do pai para Paulo. No versículo 9, ele diz, então ele me disse, olha, a minha graça te basta, ô glória, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, a graça de Cristo me basta. A graça do Pai me basta. Não preciso de mais nada para viver. Eu só tenho que crer naquilo que Ele fez. Entendeu? E através desse evangelho aqui, que muitos dizem que a gente não pode mais falar desse evangelho, que a gente está atrasado, foi através desse evangelho que me trouxe, que abriu a luz do evangelho que estava oculta de mim. Foi através desse evangelho que veio a minha libertação. Totalmente em Cristo. Sem mistura, sem teatro, sem malabarismo, sem enganação, não. A graça de Deus não precisa disso. O evangelho da graça é limpo, é puro, é imaculado. Então é essa palavra que eu quero deixar. A graça de Cristo nos basta, já é suficiente. A graça de Cristo é suficiente e nos basta. Amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe as mensagens e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV, e do nosso irmão André Pimentel, canal Graça Pura. Amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir. Se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Amém? Graça e paz.